Amigos da Náutica, nós estamos hoje aqui no Lago de Itaipu, nessa maravilha da natureza, e viemos testar a Triton 25 Open, um barco bastante interessante, tá certo? Um barco muito recomendado para uma entrada no mundo náutico, e a gente vai falar um pouquinho dela aqui nesse cenário maravilhoso. Estamos aqui na proa, um barco proa aberta, então um barco que já apresenta uma capacidade para passeio de mais pessoas, é um barco que é homologado para 11 mais 1, 12 pessoas. E aqui a proa bastante confortável, um destaque aqui para a ergonomia dos sofás, tá? Às vezes a gente tem barcos até maiores que não tem esse conforto, né? Um outro detalhe importante em termos de conforto, aqui uns porta-copos, 4 porta-copos aqui que a gente pode ver, tá? Que não são detalhe, num passeio é importante ter isso. O aspecto de segurança, pega-mão, um pega-mão de cada lado, também importante, bastante bem posicionados. Esse aspecto de conforto aqui da proa também pode ser usado de uma outra maneira, como se fosse duas chaises, né? Aqui, então, se a gente sentar aqui, olha, eu tenho 1,74 m, né? Sento confortavelmente, duas pessoas sentam aqui confortavelmente, curtem muito o passeio, né? A vista aqui, que nós temos fantástica dessa mata aqui, ciliar aqui do Lago de Itaipu, mas novamente você tem duas pessoas aqui perfeitamente acomodadas, tá? Nessas duas chaises, que podem acomodar 4, 5 pessoas sentadas ou duas aqui deitadas na chaise. Bom, item de segurança, âncora, né? Fundamental, claro. A gente sempre recomenda pelo menos duas, né? A gente tem que usar mesmo aquele lema náutico que quem tem um não tem nenhum. Mas a posição da âncora aqui bastante tranquila, né? Aqui a gente tem um paiol para guardar o cabo. Claro que para um barco desses não acho necessário uso de corrente, nem guincho, tá? É uma âncora pequena. Uma coisa boa aqui, esse cunho para fazer tanto o travamento da âncora como, na verdade, quando ela já tiver unhado, o travamento da amarra, né? Não deixar só, no caso se tivesse um guincho no guincho, isso nunca, né? E os dois cunhos aqui na proa, né? Que também podem ser usados tanto para a amarra da âncora como para a atracação. Bem na frente, além dos bancos, claro, a gente pode também usar esse espaço, que foi bem aproveitado, para guardar objetos. Então embaixo aqui de cada assento a gente tem um paiol, né? Sem tampa, mas que facilita bastante o acesso aqui. Então tanto nesse banco aqui de bombordo, como o de proa, como o de boreste, a gente vê aqui paióis bastante grandes, seja para guardar uma âncora, seja para guardar defensa, né? Então também fica bastante prático aqui nessa região, para você ter acesso, né, a mais um espaço. Uma coisa importante em barco é lugar para você guardar coisas, tá? Então sempre que o projeto do barco prioriza isso, é uma coisa que vai tornar a navegação mais gostosa, mais prazerosa e também facilitar muito. Então sempre estar atento a armários, paióis, lugares onde você possa guardar tanto os materiais do barco, salvatagem, defensa, âncora de reserva, como inclusive aqueles da viagem, né? Todo mundo vai vir para fazer um passeio, traz uma mochilinha, traz uma bolsa, e é bom ter onde colocar essas coisas, porque coisa solta no barco é o que a gente não quer. Bom, chegando agora mais aqui para a meia nau, a gente tem o posto de comando, né? Embaixo do posto de comando, aproveitando o espaço do posto de comando, a gente tem um bom armário, né? Onde você pode guardar desde os utensílios do barco, almofadas, a inclusive salvatagem, de uma forma bem fácil de você acessar. Um outro item fundamental em qualquer barco, banheiro. Então mesmo num barco um pouco menor, reduzido em dimensões, o 25 pés, o pessoal da Triton teve uma boa solução aqui, que é um banheiro com vaso tradicional, né? Não é vaso químico, uma vigia ali para dar uma iluminação, a pia já com água pressurizada e um armário na parte de baixo, né? Que na verdade facilita também muito, não só guardar coisas, como a própria utilização do banheiro. Aqui no posto de comando a gente tem um espaço bastante bom para instrumentação. Nessa área aqui
o cliente pode optar por colocar um GPS com uma tela grande, os indicadores normais do motor. Esse barco está equipado com um motor, tá? Então você tem aqui os reloginhos básicos de velocidade, RPM, temperatura, trim, temperatura do óleo, né? A dirigibilidade em termos de posição está bastante boa, o assento rebatível para quem gosta às vezes de pilotar numa posição um pouco mais alta, né? Mas mesmo na posição normal a gente está tendo uma boa visibilidade aqui da proa, né? Então bastante tranquilo em termos de manobra e em termos de navegação. Nessa parte de baixo aqui do painel de comando, a gente tem o comando de luzes, buzina, o que também facilita muito o piloto, porque ele praticamente não precisa tirar muito as mãos do volante para poder acessar isso. Então, durante a navegação, fica uma situação bastante também confortável e ergonômica, né? A gente tem aqui o blower, como a gente espera que tenha, buzina, luzes, bomba de porão. Então, tudo isso aqui bastante fácil para o piloto poder acessar em qualquer momento que ele queira, né? Do lado aqui o manche do motor, tradicional, né? Sem dúvida nenhuma. Um porta-copos aqui para o piloto, né? O piloto também merece ter um conforto, sem dúvida nenhuma, né? Então também bem bolado aqui, do lado direito um porta-copos, que vai também ajudar a ter uma navegação mais prazerosa. Agora nós estamos aqui mais na área de convívio, né? Então a gente tem aqui 2 sofás em L, bastante amplos também. Eu testei aqui e bastante confortáveis. Isso é importante porque uma navegação às vezes demora 1 hora e meia, né? E a pessoa precisa estar numa situação confortável e segura, né? Então quanto menos tiver movimentação do barco durante a movimentação, melhor. Então tendo um sofá confortável, isso certamente faz com que o passageiro se sinta melhor e mais seguro durante a navegação. Desse lado de boreste aqui, a gente tem uma pia com água pressurizada, né, que facilita muito também aqui o uso de alguma coisa que vai ser comida ou bebida, tá? Uma geleira, né, bastante prática também, com um ralo já de saída. Outra coisa importante, pega-mão, né? Então esse barco está bastante bem equipado com pega-mãos, tá? Isso é fundamental para dar segurança à nossa navegação. Uma cristaleira bem acessível, né? A gente vê aqui um suporte para garrafas, suporte para copos. Do lado a gente já tem a caixa de disjuntores, né? E chave geral, o que também dá um acesso muito tranquilo em termos de segurança, em termos de facilidade de operação, tá? Desse lado aqui de bombordo, nós temos mais um banco para quem vai do lado do piloto. E é um banco interessante porque ele tem um encosto rebatível, né? De modo que ele pode virar uma chaise bastante confortável. Vou até mostrar para vocês aqui, olha, essa aqui fica bem tranquila da gente ficar. Então até uma pessoa com uma altura maior, 1,80 m, vai ficar confortavelmente aqui, tá? O que de novo dá uma versatilidade de uso interessante aqui para essa área, como diria, social aqui do barco. Ó, a gente tem uma targa invertida, né, que dá uma pegada mais esportiva no barco, né? Essa aqui está no tom cinza, mas o cliente pode escolher a cor que ele vai querer da targa. Uma iluminação de LED aqui no meio. Eu diria que talvez também valesse a pena colocar mais 2 ou 3 refletores aqui para durante a noite o uso ficar mais tranquilo. Mas essa iluminação dá conta. E claro, a parte superior da targa aí você vai colocar equipamento, mastro de bandeira, antena de VHF, aí é uma parte mais operacional do barco, tá? Que vai te facilitar. Também a targa permite um fechamento com capota, né? Pode-se fazer um fechamento total, se o cliente quiser. Então também a posição dela está bastante boa, né? E em termos de funcionalidade, acho que está ok essa targa aqui. Olha, mais um item importante em termos de segurança e que também dá uma pegada estética legal no barco, que são os balizadores, né? Aqui na Triton a gente tem um balizador aqui embaixo desse banco principal aqui da popa, e ali logo na entrada mais um balizador.
A gente também tem duas saídas de água aqui, né? A gente precisa lembrar que, na verdade, é comum que entre um pouco de água no barco, então tem essa drenagem importante. Talvez ela pudesse ser um pouquinho maior, né, para facilitar, porque é um barco de proa aberta, né? Então ele está com uma área muito mais exposta, até em termos de chuva, né? Mas de qualquer maneira devem dar conta do recado, porque a gente tem dois aqui, e é importante também ter dois, para evitar que entupindo um a gente tenha um problema, né? Então ter sempre uma redundância que ajuda muito em termos do funcionamento geral do barco. Bom, agora a gente chega numa preferência nacional, que é a plataforma de popa, né? Então esse é um espaço que certamente é muito valorizado pelo cliente, pelo navegador, tá? Porque permite toda uma interação entre as pessoas, permite usar a plataforma desde um espaço gourmet, se você quiser, dá para colocar aqui uma churrasqueira, né, pequenininha. O acesso à água fica muito mais fácil, é uma plataforma de popa que não está muito alta, ela deve estar aí talvez a uns 20, 30 centímetros, né, do nível da água, o que facilita o acesso. Mesmo assim, a gente tem aqui uma escada com 3 degraus, né, bastante fácil também de ser colocada, que certamente ajuda em termos de segurança. É uma plataforma bastante grande para o barco, olha, podemos até mais ou menos avaliar o tamanho dela. 2 metros, praticamente 2,20 metros, o que certamente permite até que você coloque um pequeno bote aqui, um bote de apoio, né, que você possa levar junto. Então um uso múltiplo, é importante de fato isso. Aqui a gente já pode ver uma outra coisa bem importante para o conforto da navegação, o chuveirinho, né? O chuveirinho está aqui, bem fácil de acessar, água pressurizada, água fria, pressurizada, mas isso não chega a ser nenhum problema, né? Em termos de temperatura, nós estamos no Brasil, isso dificilmente vai ser um problema sério. Mas facilita também muito, principalmente quando você está no mar, para tirar água salgada, para dar uma, vamos dizer, adoçada geral aí no corpo depois de nadar. Os 2 cunhos que a gente tem aqui, bastante bem dimensionados para amarração, né? A gente também tem os cunhos lá na proa, né? Já na plataforma de popa nós temos um banco, né, que na verdade ele é reversível, então ele pode ser usado como um banco se você estiver curtindo aqui, conversando, né, curtindo a paisagem, uma posição muito boa para se ficar, né? Mas a gente consegue rebater esse encosto e transformar ele num solário. Um solário bastante amplo. Nós devemos ter aqui mais ou menos quase 1,80 m de largura, facilmente 3 pessoas aqui, se for criança, adulto e criança, 4, com certeza podem curtir aqui um solzinho com segurança, né? Porque está inclusive numa área bastante tranquila aqui do barco, bastante protegida, né? E que dá um conforto bom. De novo, eu vou testar pessoalmente, né, para usar como medida, mas a gente vê aqui de novo, né? Dá para ficar numa situação bastante boa. Claro, uma pessoa mais alta, tá, teria um pouquinho aí de espaço para frente para usar, mas de qualquer maneira é um solário que dá para usar com muita tranquilidade, com muito conforto. Bom, aqui no bordo de Boreste a gente tem o bocal para enchimento do combustível, para gasolina, tá? Na verdade, para utilizá-la a partir do barco, para abrir a partir do barco, tem uma certa dificuldade pela distância que ele está. Ele está mais voltado, né? Já foi pensado para quem estiver no posto, né? Porque aí já fica numa altura mais tranquila, mas de qualquer maneira tem que se tomar um certo cuidado, principalmente se você for acessar esse bocal através do barco. Tá? Porque ele está numa posição que dificulta um pouquinho. De qualquer modo,
do lado do posto, né, você encostando no posto para abastecer, aí sim ele está até facilitando bastante o acesso para colocação do combustível. Bom, já no bordo de bom bordo, né, a gente tem o bocal para enchimento de água, né, água potável, água que vai... Potável não, né, porque você não vai, evidentemente, beber água do barco, mas vai usar para tudo, para o banho, né, para lavagem e tudo mais. Agora, eu acho também uma ideia boa ter separado bastante bem esses dois bocais. É óbvio que eles têm a inscrição, né, têm a instrução, mas às vezes eles estão muito próximos, isso pode acabar gerando algum tipo de confusão. Então dessa forma fica bastante claro quem está de um lado, quem está do outro, né? Boreste combustível, bombordo água, não deve ter como confundir uma coisa com a outra. Bom, e importante também no barco é o acesso, né, aos equipamentos, o acesso à parte interna dele. Aqui a gente tem uma tampa bastante fácil para acessar tanto o tanque de água como o tanque de combustível. Na verdade, o único reparo que a gente faria é que colocar uma mola pneumática aqui para ajudar na abertura da tampa, né, e até em termos de segurança. Mas o acesso está bastante bom, bastante tranquilo. Esse barco tem 70 litros de água doce e 230 de combustível. Talvez também colocar um pouco mais de água doce fosse uma coisa interessante, talvez uns 100 litros, mas de qualquer maneira, para a proposta dele, tanto o combustível como a água estão de bom tamanho, estão bem dimensionados. Bom, vamos falar um pouquinho agora do coração do barco, né, do motor, tá? Onde é que está o motor? Claro, está nessa região, mas o acesso ao motor a gente faz levantando aqui esse banco de popa, e é um acesso muito tranquilo, né? E surpreendentemente amplo, né? Então, em termos de manutenção, de cuidado, de limpeza do porão, fica uma situação bastante boa. Então, uma solução legal que a Triton deu aqui em termos de espaço. Esse motor é um 4.5, um V6 de 250 HP, né? Então é um motor bastante bom para esse barco em termos de tamanho, toca bem, mas de qualquer maneira, quer dizer, esse acesso e essa distribuição são bastante boas, principalmente um barco de 25 pés, né? Que às vezes fica um pouquinho mais apertado. Aqui tem uma outra coisa interessante, que é a caixa de baterias. As baterias estão com um nicho específico para elas, protegidas, né? O que também é uma coisa importante para proteger tanto da temperatura, né? Como em termos de algum impacto mecânico. Esse barco está com uma bateria, mas tem espaço para colocar mais 2 ou 3 até, se o cliente quiser, principalmente se ele for usar para inversor, para alguma outra coisa em termos de funcionamento do barco. Bom, o item bastante importante que está ligado com conforto e segurança é o tapete que vai aqui no piso, né, o tipo de piso do barco, né? O piso ele tem que trazer segurança e conforto. Então aqui a gente tem um piso sintético, que de uma certa maneira imita um pouco uma teca, um ripado de madeira, mas que em termos de conforto é bastante bom. O piso é macio, tem uma aderência boa, mesmo com o pé molhado, que é importante em termos de segurança. Talvez a única observação que eu faria é em termos de cor, né, que ao mesmo tempo que é uma cor que evita aparecer muita sujeira, muita mancha, de fato isso acontece, eu particularmente prefiro um piso mais claro, para evitar que com o sol mais forte ele fique muito quente e aí começa a ficar desagradável. Agora, isso também vai muito do gosto do usuário, em termos de cor, em termos de padronagem, tá? E, em último caso, se tiver um pouquinho mais quente, claro, um pouquinho de água aqui no piso já resolve. Estamos aqui no Lago de Itaipu com a Triton 25 Open, um barco que navega bastante bem aqui em águas abrigadas. Por ser um barco open, né, uma proa aberta, claro que ele é sempre mais indicado para água abrigada, mas mesmo assim, se tiver uma situação mais tranquila em mar mais fechado, uma baía, vai muito bem. E com a vantagem da proa aberta, de você poder levar mais gente, de você ter um espaço a mais fácil de ser usado. Motorização desse barco bastante adequada, 250 HP. Esse barco atinge uma final próxima já de 40 nós, o que é bastante. Manobrabilidade dele boa, eu diria que assim, ele entra bem numa curva. E em relação à marola, claro, é um barco de 25 pés, mas a gente conseguiu aqui fazer umas marolas em torno de meio metro e ele foi bastante bem, cortando bem, batendo pouco, tá? E ele consegue manter um planeio mesmo abaixo de 20 nós sem muito problema.
né? Então depois que você atingir o planeio dá para diminuir um pouco o motor, né? Economizar um pouco de combustível se você quiser, fazer uma navegação mais tranquila que ele mantenha o planeio. Segurança boa, eu acho que é um barco bastante interessante para quem vai começar no mundo náutico, fácil de manobrar, tranquilo de levar sem grandes sustos. Como eu falei, a motorização está bastante adequada, eles recomendam até 300 HP. Eu acho que aí se você for pensar em puxar um wakeboard ou esqui, que esse barco certamente poderia fazer, aí talvez valha a pena um motor um pouco mais forte. Mas para o dia a dia, para o passeio, eu acho que o 250 vai muito bem nesse barco aí, tá? Nós estamos pegando um ventinho tranquilo, deve estar um vento na faixa de 7, 8 nós. Como eu falei, a gente gerou algumas marolas pela própria navegação para testar o barco, já que a gente está no lago de Itaipu, e ele foi bastante bem. Claro, sempre com cuidado, sempre lembrando que é um barco de 25 pés e tem que tomar cuidado, inclusive, com marola de outros barcos maiores que passem, né? Mas, evidentemente, isso aí é responsabilidade do comandante. Posto de comando bom, né? A gente tem uma boa visibilidade, eu estou de pé agora, mas dá para levar bem sentado, tanto na posição alta, né, com o assento levantado, como na posição mais baixa. Aqui, a visibilidade não é tão boa, mas, de novo, para esse barco está mais do que tranquilo, tá? Para-brisas aqui estão numa boa posição, você sentado, ele protege bem. O barco ficou bastante seco, o que também é interessante, ou seja, mesmo cruzando as marolas, a gente não teve água aqui para dentro do barco, né? O barco está bem seco, inclusive na proa, o que mostra também uma boa configuração do casco em termos de evitar que os respingos de água voltem. Claro que se você tiver com mais vento e o respingo subir mais, o espirro de água subir mais, o próprio vento vai jogar ele para dentro, mas não foi o caso hoje. Então o comportamento do casco em si foi bastante seco, bastante tranquilo, o que é bom. Estamos finalizando esse teste aqui com a Triton 250 Open. Estamos voltando agora aqui para o Yacht Club Lago de Itaipu. E agradeço aí o prestígio de vocês. Vou me despedindo. Eu sou Nicola Guettico. Tenho o prazer aqui de testar alguns barcos e convido vocês para os próximos testes que a gente vai estar fazendo em seguida. Tudo de bom, bons ventos e até a próxima.